Napoleon Hill ensinava que os primeiros instantes após o despertar são sagrados. É nesse período, quando sua mente consciente ainda está em processo de despertar, que se tem acesso direto ao subconsciente, onde Deus realiza os maiores milagres em sua existência. Mas é importante ficar atento, pois há uma maneira correta e uma maneira incorreta de iniciar o dia. A distinção entre essas abordagens determina se você viverá em abundância ou em escassez. Antes de prosseguir, peço que você escreva nos comentários as palavras "Estou renascendo". Exatamente, apenas 3 palavras que simbolizam o compromisso que você assume consigo mesmo neste instante. E se esta mensagem toca seu coração, faça sua inscrição no canal, ative o sino de notificações, curta e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Você não está aqui por acaso. Agora vamos ao essencial. Napoleon Hill afirmava que a primeira hora do dia é a hora de ouro, o período em que você programa sua mente para prosperar ou fracassar. Reflita comigo ao acordar. Qual é a primeira coisa que você faz? Pega o celular, reclama da vida, pensa nas contas a pagar? Se você respondeu sim para alguma dessas alternativas, está basicamente programando seu subconsciente para atrair mais problemas, mais dívidas, mais negatividade. A Bíblia nos ensina no Salmo 143, versículo 8: "Faz-me ouvir pela manhã a tua benignidade, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho por onde devo andar, pois a ti levanto a minha alma." Que é interessante, não é? As Escrituras Sagradas já revelavam há milhares de anos o que Napoleon Hill redescobriu através de seus estudos com as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Amanhã é o momento divino de conexão, de programação, de alinhamento com o propósito celestial. Napoleon Hill ensinava que quando você acorda, seu subconsciente está em um estado que ele chamava de impressionável. É como se fosse uma esponja seca, esperando para absorver o primeiro líquido que encontrar. Se você joga negatividade, preocupação e medo, é isso que sua mente absorverá e multiplicará ao longo do dia. Mas se você alimenta sua mente com gratidão, fé e propósito, Deus usa esse estado mental para lhe mostrar oportunidades que estavam invisíveis até então. Mas como fazer isso da maneira certa? Napoleon Hill dizia que existe um ritual matinal específico que os grandes realizadores praticam religiosamente. Primeiro, antes mesmo de abrir os olhos completamente, você deve expressar gratidão. Agradeça por estar vivo, por ter mais um dia, por ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, pulmões para respirar. Isso parece simples, mas está ativando uma frequência de abundância em seu subconsciente. A gratidão não é apenas um sentimento bonito, é uma ferramenta de reprogramação mental. Quando você começa o dia agradecendo, está dizendo ao universo, está dizendo a Deus: "Eu reconheço as bênçãos que já tenho. Estou pronto para receber mais." Em Filipenses 4, versículo 6, lemos: "Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças." Veja, com ações de graças. Gratidão abre as portas do céu. Depois da gratidão, Napoleon Hill ensinava o segundo passo crucial, a declaração de propósito. Você precisa, ainda deitado ou assim que levantar, declarar em voz alta qual é o seu objetivo principal na vida. Não pode ser vago. Não pode ser "quero ser feliz" ou "quero ser rico". Tem que ser específico, mensurável, com data definida. Por exemplo, eu vou alcançar uma renda mensal de 10.000 US$ até dezembro deste ano, servindo as pessoas com excelência e honrando a Deus com minhas ações. Por que isso funciona? Porque seu subconsciente não diferencia entre uma ordem vaga e uma instrução clara, mas só age com eficiência quando recebe comandos precisos. É como dar um endereço a um motorista de aplicativo. Se você diz "me leva lá", ele não consegue te ajudar. Mas se você diz o endereço exato, ele traça a melhor rota. Deus opera da mesma forma, através da sua mente. Ele quer te ajudar, mas precisa que você seja claro sobre onde quer chegar. Napoleon Hill dizia algo revolucionário: "Pensamentos são coisas.
Ele descobriu que cada pensamento que você tem emite uma frequência, uma vibração energética que atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades correspondentes. Quando você acorda e imediatamente programa sua mente com pensamentos de sucesso, gratidão e propósito definido, você está literalmente sintonizando a frequência da prosperidade. A Bíblia confirma isso de forma incrível em Provérbios 23, versículo 7. Como ele imagina em sua alma, assim ele é. Você é exatamente aquilo que você pensa de forma consistente. Se você passa a manhã pensando em problemas, você se torna os problemas. Se você passa a manhã pensando em soluções e bênçãos, você se torna próspero. Não é mágica, é lei espiritual. É como Deus criou o universo para funcionar. Mas Napoleon Hill foi além. Ele descobriu que existe um momento ainda mais poderoso dentro dessa primeira hora, os primeiros 15 minutos. Nesses 15 minutos após acordar, sua onda cerebral está em uma frequência chamada alfa, que é o estado ideal para a comunicação entre consciente e subconsciente. É neste momento que você deve fazer algo que a maioria das pessoas negligencia completamente: visualização. Visualização não é fantasia, é uma ferramenta científica e espiritual. Napoleon Hill ensinava que você deve fechar os olhos e ver, sentir, ouvir e experimentar mentalmente, já vivendo a vida que deseja. Veja-se acordando na casa dos seus sonhos, dirigindo o carro que deseja, abraçando as pessoas que ama, fazendo o trabalho que te realiza. Mas atenção, não pode ser um filme que você assiste. Você precisa estar dentro da cena, sentindo as emoções reais de gratidão e realização. Por que isso é tão poderoso? Porque seu subconsciente não consegue diferenciar entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. Quando você visualiza com emoção e detalhes, está criando memórias futuras que seu subconsciente aceita como reais e então começa a guiar suas ações para tornar aquela realidade verdadeira. É assim que Deus planta sonhos em seu coração e depois te capacita para realizá-los. Jesus mesmo usava esse princípio. Em Marcos 11, versículo 24, ele disse: "Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco." Perceba, crede que recebestes tempo passado. Você precisa acreditar que já tem. Precisa sentir a gratidão de quem já possui antes mesmo da manifestação física. Isso é visualização combinada com fé. E é exatamente o que Napoleon Hill ensinava. Agora vamos falar sobre o próximo elemento crucial dessa rotina matinal, a oração. Mas não qualquer tipo de oração. Napoleon R. dizia que a oração eficaz não é de súplica desesperada, mas de conversa confiante com o Criador. Você não está implorando. Você está alinhando sua vontade com a vontade divina. Você está declarando sua fé, não sua dúvida. Existe uma forma de orar que ativa o poder do subconsciente e atrai as bênçãos de Deus de maneira acelerada. Primeiro, você reconhece a presença divina. Pai Celestial, eu reconheço que Tu estás aqui comigo neste momento. Segundo, você agradece pelas bênçãos já recebidas. Terceiro, você declara seu propósito e pede sabedoria para cumpri-lo. Quarto, você afirma sua fé de que já está recebendo a orientação necessária. Quinto, você se compromete a servir e abençoar outros com aquilo que você recebe. Veja que essa não é uma oração de mendigo, é uma oração de filho. Você não está pedindo migalhas, está reivindicando sua herança. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 17, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você tem direito à abundância, à prosperidade, à realização, mas precisa acordar cedo e programar sua mente para receber. Napoleon Hill ensinava que a maioria das pessoas vive no que ele chamava de pensamento deriva. Elas acordam e deixam que circunstâncias externas determinem seus pensamentos e emoções. O chefe está mal-humorado, elas ficam mal-humoradas. O trânsito está ruim, elas ficam estressadas. O dinheiro está curto, elas ficam ansiosas. Essas pessoas são como barcos sem leme, à mercê das ondas.
e então reclamam que Deus não as abençoa. Mas Deus não pode abençoar uma mente caótica e descontrolada. Ele precisa de um vaso limpo, organizado, direcionado, e é por isso que a manhã é tão importante. É quando você assume o controle do leme da sua mente. É quando você diz: hoje não importa o que aconteça lá fora, aqui dentro eu escolho fé, gratidão e propósito. Essa decisão matinal determina se você terá um dia de vitórias ou um dia de derrotas. Tem outro elemento que Napoleon Hill considerava essencial: a leitura inspiradora logo pela manhã. Ele dizia que você deve alimentar sua mente com palavras de poder, sabedoria e fé. Pode ser a Bíblia, podem ser textos de desenvolvimento pessoal, podem ser biografias de pessoas que venceram. O importante é que sejam palavras que elevam, que inspiram, que fortalecem sua fé. Por que isso funciona? Porque palavras são sementes. Quando você planta sementes de sabedoria em solo fértil, que é sua mente ao acordar, essas sementes germinam ao longo do dia e produzem frutos de oportunidades, ideias e sincronicidades. Provérbios 4, versículos 20 a 22 nos ensina: Filho meu, atende às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que os acham e saúde para todo o seu corpo. Napoleon Hill descobriu através de seus estudos que os grandes realizadores tinham algo em comum. Todos eles tinham um ritual matinal sagrado, inegociável. Não importava se estavam viajando, se era fim de semana, se estavam doentes. Eles acordavam e faziam sua programação mental. Por quê? Porque sabiam que aquela hora de investimento garantia 24 horas de produtividade, clareza e oportunidades. Pense em um computador. Se você liga o computador e imediatamente abre programas pesados, vírus e arquivos corrompidos, o sistema fica lento, trava, não funciona direito. Mas se você liga o computador e primeiro executa a limpeza, organização e atualização do sistema, tudo funciona perfeitamente. Sua mente funciona exatamente assim. Amanhã é o momento de boot, de inicialização. Faça certo, e o dia inteiro funciona bem. Agora, Napoleon Hill alertava sobre os inimigos mortais do sucesso que atacam especialmente pela manhã. O primeiro inimigo é o botão soneca. Cada vez que você aperta o soneca, está dizendo ao seu subconsciente: eu não tenho disciplina, eu não estou no controle. Meus sonhos não são importantes o suficiente para eu levantar agora. Essa mensagem se infiltra no seu subconsciente e sabota seus objetivos o dia inteiro. O segundo inimigo é o celular. Quando você acorda e imediatamente checa redes sociais, notícias ou mensagens, está entregando o controle da sua mente para influências externas. Você está deixando que outras pessoas, algoritmos e empresas determinem sobre o que você vai pensar nas primeiras horas cruciais do dia. É como abrir a porta da sua casa e deixar estranhos entrarem e reorganizarem sua sala como eles quiserem. O terceiro inimigo é a pressa. Muitas pessoas dizem: eu não tenho tempo para essa rotina matinal. Napoleon Hill dizia que essa é a mentira mais cara que alguém pode acreditar. Você não tem tempo para não fazer essa rotina. Se você não investe 30 minutos pela manhã programando sua mente para o sucesso, você vai passar o dia inteiro reagindo a problemas, apagando incêndios e chegando ao fim do dia exausto e sem resultados. A Bíblia nos dá um exemplo perfeito em Marcos 1, versículo 35. Tendo levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Isso é sobre Jesus, o próprio Filho de Deus, que tinha mais trabalho e responsabilidades que qualquer um de nós. Fazia questão de acordar cedo, buscar um lugar tranquilo e se conectar com o Pai. Se Jesus precisava disso, quanto mais nós. Napoleon Hill ensinava que quando você estabelece essa rotina matinal, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a notar coincidências. Um livro cai da prateleira e tem exatamente a resposta que você precisava. Você encontra uma pessoa que abre uma porta inesperada. Você tem uma ideia no chuveiro que resolve um problema de meses. Essas não são coincidências.
É Deus respondendo à frequência que você emitiu pela manhã. Seu subconsciente é como um jardineiro invisível. Durante a noite, enquanto você dorme, ele está processando as sementes que você plantou antes de dormir e logo ao acordar. Ele está conectando pontos, encontrando soluções, organizando recursos, mas ele só pode trabalhar com o material que você fornece. Se você fornece preocupação e negatividade, ele cria mais problemas. Se você fornece fé e propósito claro, ele cria oportunidades. Tem uma técnica específica que Napoleon Hill ensinava para potencializar tudo isso. Ele chamava de autossugestão. É quando você cria afirmações poderosas e as repete em voz alta com emoção, especialmente pela manhã. Mas não podem ser afirmações genéricas. Precisam ser personalizadas, específicas e carregadas de sentimento. Por exemplo, eu sou um canal aberto para a prosperidade divina. Dinheiro flui para mim com facilidade e frequência crescentes. Eu sirvo com excelência e sou recompensado abundantemente. Quando você faz isso olhando no espelho, algo ainda mais poderoso acontece. Você está enviando a mensagem tanto através das palavras, quanto através da imagem visual de si mesmo. Seu subconsciente recebe o comando duplicado. A princípio, você pode se sentir desconfortável ou bobo fazendo isso. Isso é normal. É seu ego, sua mente consciente, cheia de dúvidas tentando te sabotar. Mas persista. Após 21 dias de repetição consistente, essa prática se torna automática e os resultados se tornam evidentes. A Bíblia nos dá a chave em Josué 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditar dia e noite, falar constantemente, isso é autossugestão. Isso é programação subconsciente. Isso é como você se alinha com as leis divinas da prosperidade. Napoleon Hill dizia que existe uma hora específica que é ainda mais poderosa, entre 5 e 6 da manhã. Nesse horário, o mundo ainda está quieto, há menos interferências energéticas e sua mente consegue se conectar mais profundamente com a sabedoria universal com Deus. Grandes líderes espirituais e empresariais ao longo da história acordavam nesse horário, não por masoquismo, mas porque descobriram empiricamente que esse é o horário do milagre. Você pode estar pensando, mas eu não sou uma pessoa matinal. Napoleon Hill diria que isso é apenas uma crença limitante que você aceitou sobre si mesmo. A verdade é que qualquer pessoa pode se tornar matinal se tiver um motivo forte o suficiente. Se eu te oferecesse R$1 milhão para acordar às 5 da manhã amanhã, você acordaria? Claro que sim. O problema não é a capacidade, é a falta de conexão emocional com seus objetivos. Quando você realmente entende no fundo da sua alma que esses 30 minutos matinais são a diferença entre viver seu propósito divino e viver uma vida mediocre, você acorda não por disciplina brutal, mas por desejo ardente. Napoleon Hill ensinava que tudo começa com um desejo intenso, definido e cristalizado. Se seu desejo de transformação é forte, acordar cedo deixa de ser sacrifício e se torna privilégio. Agora, deixa eu te contar algo que pode mudar sua perspectiva completamente. Napoleon Hill descobriu que as pessoas mais bem-sucedidas não usavam a manhã apenas para planejar o dia, mas para planejar a vida. Elas dedicavam alguns minutos toda manhã, revisando seus objetivos de longo prazo, suas metas de 5, 10, 20 anos. Por quê? Porque quando você faz isso diariamente, seu subconsciente começa a trabalhar naqueles objetivos todos os dias, mesmo quando você está focado em tarefas cotidianas. É como plantar uma semente e regar ela todo dia. Você não vê crescimento imediato, mas lá embaixo, no subsolo, raízes profundas estão se formando. De repente, um dia o broto aparece e então o crescimento é exponencial. Suas manhãs são a água diária. Seus objetivos são as sementes. A colheita é inevitável quando você é fiel ao processo. Em 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7, está escrito: "E isto afirmo, semeia pouco,
pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Veja a promessa: fartura gera abundância. Quando você semeia pensamentos abundantes toda manhã, você colhe uma vida abundante. Napoleon Hill ensinava algo crucial sobre o tempo. Ele dizia que existe tempo cronológico e tempo psicológico. No tempo cronológico, todos temos 24 horas. Mas no tempo psicológico, algumas pessoas vivem mais em um dia do que outras em um mês. A diferença está em como você usa sua consciência. Uma pessoa distraída, reativa e desorganizada mentalmente vive no tempo cronológico lento. Uma pessoa focada, proativa e mentalmente disciplinada vive no tempo psicológico acelerado. Quando você programa sua mente pela manhã, você está acelerando o seu tempo psicológico. Você entra em um estado de fluxo, onde horas passam como minutos, mas você realiza o trabalho de dias. Você atrai sincronicidades onde a pessoa certa aparece no momento certo. Você recebe insights onde a solução perfeita surge do nada. Isso não é sorte, é a lei de causa e efeito. Você plantou as causas certas pela manhã, está colhendo os efeitos ao longo do dia. Tem uma parábola que Jesus contou que ilustra perfeitamente. Isso é a parábola do semeador. Algumas sementes caem na beira do caminho e são comidas pelos pássaros. Outras caem em solo pedregoso e não criam raiz. Outras caem entre espinhos e são sufocadas. Mas algumas caem em solo fértil e produzem 30, 60, 100 vezes mais. Seu subconsciente, ao acordar, é o solo fértil. As sementes são seus pensamentos, suas palavras, suas visualizações. Plante bem e a colheita será multiplicada. Napoleon Hill dizia que você precisa tomar uma decisão. Você vai viver por design ou por acidente? Pessoas que vivem por acidente acordam sem propósito, reagem às circunstâncias, reclamam da vida e terminam o dia perguntando onde o tempo foi. Pessoas que vivem por design acordam com intenção, criam suas circunstâncias através de pensamento dirigido e terminam o dia celebrando pequenas e grandes vitórias. A escolha é sua, mas entenda, não escolher é escolher. Se você não decide conscientemente programar sua mente pela manhã, você está inconscientemente permitindo que forças externas programem você. Você está escolhendo ser vítima em vez de criador. E Deus não criou você para ser vítima. Ele te criou à sua imagem e semelhança com poder criativo, com domínio, com autoridade. Em Gênesis 1, versículo 28, Deus disse ao homem: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Esse é seu comando divino. Você foi criado para dominar, para sujeitar, para multiplicar. Mas você não pode fazer isso com uma mente caótica e desgovernada. Você precisa começar o dia assumindo o domínio sobre seus pensamentos, e então o domínio sobre sua vida se segue naturalmente. Napoleon Hill ensinava que existe um teste simples para saber se sua rotina matinal está funcionando. Observe seus resultados. Se após 30 dias de prática consistente, você não está vendo mudanças positivas em sua vida, em suas oportunidades, em sua paz interior, então você está fazendo algo errado, ou suas afirmações não são específicas o suficiente, ou você não está colocando emoção real, ou você está sabotando durante o dia aquilo que construiu pela manhã. A consistência é a chave. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas falha, não porque o método não funciona, mas porque desiste antes do ponto de inflexão. É como esquentar água. Você pode esquentar de 0 a 99 e nada acontece. A água continua líquida, mas quando você adiciona só mais 1 grau, tudo muda. A água ferve, evapora, transforma. Suas manhãs são os graus de aquecimento. Não desista no grau 99. Tem uma promessa incrível em Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. A promessa é certa, você vai ceifar. Mas tem uma condição:
Se não desfalecermos, continue plantando toda manhã. Continue nutrindo, continue confiando. A colheita virá. Napoleon Hill também alertava sobre um fenômeno que ele chamava de período de incubação. Quando você começa a praticar essa rotina matinal, pode haver um período onde parece que nada está acontecendo. Isso é a incubação. É quando as mudanças estão ocorrendo no nível subconsciente, invisível, mas ainda não se manifestaram no mundo físico. Muitas pessoas desistem justamente nessa fase. Não seja uma delas. É como uma mulher grávida. Nos primeiros meses, você não vê mudança externa significativa, mas por dentro, uma vida inteira está sendo formada, célula por célula, órgão por órgão. De repente, a barriga começa a crescer e então você sabe, algo real está acontecendo. Suas manhãs são a concepção. Seu subconsciente é o útero. Seus sonhos estão sendo gestados. Tenha paciência e fé. Falando em fé, Napoleon Hill dizia que fé não é esperança vaga. Fé é certeza absoluta baseada em evidências invisíveis. É saber que funciona mesmo antes de ver funcionar. E a única forma de desenvolver esse tipo de fé é através da repetição. Quando você programa sua mente toda manhã por semanas e meses, eventualmente algo muda dentro de você. Você simplesmente sabe que está no caminho certo. Essa certeza interior é a fé genuína. Hebreus 11, versículo 1 define: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você não vê ainda a manifestação física dos seus sonhos, mas através da sua rotina matinal de visualização, afirmação e oração, você desenvolve a convicção de que já é seu. E essa convicção é o que transforma o invisível em visível. Deixa eu te dar um desafio prático. A partir de amanhã, durante 30 dias consecutivos, você vai acordar 30 minutos mais cedo do que normalmente acorda. Nos primeiros 10 minutos, você vai praticar gratidão e visualização. Nos próximos 10 minutos, oração e declaração de propósito. Nos últimos 10 minutos, leitura inspiradora e afirmações. 30 minutos, 30 dias. Observe o que acontece. Napoleon Hill garantia que se você fizer isso fielmente, sua vida será irreconhecível após esses 30 dias. Não necessariamente porque você ficará rico da noite para o dia, mas porque sua percepção, sua energia, sua clareza mental e suas oportunidades se multiplicarão de formas que você nem imaginava possíveis. Você começará a ver o que estava invisível antes. Começará a ouvir o que Deus estava falando o tempo todo, mas você estava ocupado demais para escutar. Em Apocalipse 3, versículo 20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus está batendo na porta da sua consciência toda manhã. A questão é, você está abrindo? Você está ouvindo? Ou está apertando o soneca e perdendo o encontro divino? Entenda uma coisa, Deus já colocou dentro de você tudo o que você precisa para realizar seu propósito e viver na abundância. O problema é que essas capacidades estão enterradas sob camadas de dúvida, medo, programação negativa e hábitos destrutivos. Sua rotina matinal é a escavação. Todo dia, você remove um pouco mais dessa camada de sujeira até que a joia dentro de você seja revelada. Napoleon Hill ensinava que cada pessoa tem um gênio interior esperando para ser liberado. Mas esse gênio não emerge em meio ao caos e à desorganização mental. Ele precisa de um ambiente interno de clareza, propósito e fé. E esse ambiente é criado pela manhã, antes que o mundo e suas demandas invadam sua consciência. Pense em uma nascente de água pura no topo de uma montanha. De manhã cedo, a água está cristalina, intocada, pura. Mas conforme o dia avança, folhas caem, animais bebem, a água fica turva. Sua mente é essa nascente. Pela manhã ela está pura, receptiva, poderosa. Conforme o dia avança, o mundo joga suas folhas e sua sujeira. Por isso, você precisa capturar a pureza matinal antes que seja tarde. Tem uma última coisa que Napoleon Hill considerava essencial: o silêncio. Ele dizia que parte da sua rotina matinal deve ser feita em completo silêncio.
sem música, sem barulhos externos, apenas você e seus pensamentos. Por quê? Porque no silêncio você consegue ouvir a voz de Deus, a orientação do seu subconsciente, a sabedoria da sua intuição. O profeta Elias aprendeu isso. Ele estava esperando ouvir Deus em um grande vento, mas Deus não estava lá. Esperou ouvir Deus em um terremoto, mas Deus não estava lá. Esperou ouvir Deus no fogo, mas Deus não estava lá. E então, em uma voz mansa e delicada, em um sussurro suave, Deus falou. A voz de Deus não grita, ela sussurra e você só escuta no silêncio. Quando você aprende a começar seu dia dessa forma, algo milagroso acontece. Você para de viver com medo, para de se preocupar excessivamente, para de duvidar de si mesmo. Por quê? Porque toda manhã você está reafirmando que Deus está no controle, que você está sendo guiado, que tudo está conspirando a seu favor. E quando você acredita nisso profundamente, age diferente. E quando age diferente, obtém resultados diferentes. Napoleon Hill dizia que sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Note, progressiva não é instantânea, é um passo de cada vez. E cada manhã que você cumpre seu ritual sagrado é um passo. Pode parecer pequeno, mas passos pequenos em direção certa todos os dias criam jornadas extraordinárias. A jornada de 1000 quilômetros começa com um passo. Sua jornada de transformação começa com uma manhã. Então, aqui está o resumo de tudo. Acorde 30 minutos mais cedo. Comece com gratidão. Declare seu propósito específico. Visualize-se já vivendo seu sonho. Ore com fé, não com súplica. Faça afirmações poderosas em voz alta. Leia algo inspirador. Pratique silêncio. E então comece seu dia do lugar de poder, não de reação. Faça isso por 30 dias e observe Deus mover montanhas na sua vida. Isso não é teoria. É um caminho testado e comprovado por milhões de pessoas ao longo de quase 100 anos, desde que Napoleon Hill revelou esses princípios. E o mais bonito é que esses princípios estavam nas escrituras sagradas há milhares de anos. Napoleon Hill apenas redescobriu e sistematizou o que Deus sempre quis que soubéssemos. Você tem poder criativo. Você foi feito para prosperar. E tudo começa com você gerencia seus primeiros pensamentos do dia. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus está falando com você. Ele está dizendo, filho, filha, é hora de você assumir o controle. É hora de você parar de ser vítima e se tornar vitorioso. Eu dei a você ferramentas, agora use-as. A ferramenta mais poderosa que você tem é sua mente. E o momento mais poderoso para usar essa ferramenta é logo pela manhã, quando você acorda. Então, aqui está meu desafio final para você. Amanhã, quando aquele despertador tocar, você não vai apertar o soneca. Você vai levantar imediatamente. Você vai sorrir porque sabe que está prestes a ter um encontro com Deus. Você vai fazer seu ritual matinal com fé e expectativa. E você vai observar ao longo do dia quantas pequenas bênçãos e sincronicidades aparecem. No final do dia, você vai agradecer e na manhã seguinte, você vai fazer de novo. Napoleon Hill viveu 97 anos e passou mais de 50 deles estudando o sucesso. Sua conclusão final foi esta: o sucesso não é complicado, é simples, mas simples não é fácil. Requer disciplina diária, fé inabalável e compromisso com um propósito maior que você mesmo. E tudo isso começa com você mente na primeira hora do dia. Você quer prosperidade? Comece sua manhã com pensamentos prósperos. Você quer paz? Comece sua manhã com gratidão. Você quer clareza sobre seu caminho? Comece sua manhã em oração silenciosa. Deus te mostrará o caminho, mas você precisa acordar cedo o suficiente para caminhar com Ele antes que o mundo tente te arrastar para suas distrações. Lembre-se do que colocamos lá no início. Estou renascendo. Essas palavras não são apenas um comentário, são uma declaração, uma decisão, um compromisso. Você está renascendo porque está escolhendo tomar controle das suas manhãs e, portanto, da sua vida. O velho, você que apertava o soneca e começava o dia reclamando, está morrendo.
O novo você que acorda com propósito e gratidão está nascendo. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Não porque eu preciso de inscritos, mas porque você precisa de lembretes constantes dessas verdades. A vida vai tentar fazer você esquecer. O mundo vai tentar fazer você voltar aos velhos hábitos. Mas toda vez que você receber uma notificação de um novo vídeo, será um lembrete de quem você está se tornando. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que você ama e quer ver prosperar. E isso faz parte da sua semeadura. Napoleon Hill afirmou que a única coisa que o universo pede em troca de suas dádivas é que você divida o conhecimento que adquiriu. Ao auxiliar outros em seu processo de despertar, você fortalece ainda mais o seu próprio. Portanto, compartilhe essa mensagem. Ela pode ser a centelha que inicia a transformação em alguém que está prestes a desistir. A responsabilidade agora é sua. Eu lhe ofereci o caminho. Napoleon Hill forneceu os princípios. Deus deu a você a habilidade. O que falta é a sua escolha e a sua ação. Na manhã de amanhã, quando o despertador soar, você terá uma decisão a tomar. Desligar o alarme e prosseguir com a vida habitual, ou levantar-se e iniciar sua jornada de transformação. O que você optará? Eu confio em você. Deus confia em você. Napoleon Hill demonstrou que é eficaz. Agora chegou a sua vez de provar para si mesmo. Faça isso cedo todos os dias e veja Deus revelar um caminho que você nem sabia que existia. Um caminho repleto de abundância, significado, tranquilidade e realização. Esse caminho sempre esteve à sua disposição. Você apenas precisa acordar a tempo para percebê-lo. Vamos embarcar juntos nessa jornada. Nos vemos na próxima mensagem. E tenha em mente, sua revolução inicia amanhã de manhã. Não perca essa oportunidade. Deus está ansioso por você.